Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer te encontrar aqui novamente. Fico sempre muito feliz com cada um de vocês que acessa esse canal. Você que chega diariamente aqui para nós estudarmos a Bíblia juntos, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a sua vida, guarde a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo, é a minha oração. A você que assiste esse vídeo assim que entra no ar, às 6 horas da manhã, muito obrigado, é muito importante. Você que assiste logo nas primeiras horas. Você que vê pela tarde, pela madrugada, você que vê nos finais de semana, enfim, seja o horário que for, que Deus possa estar falando ao seu coração, não é? Ajudando a compreender um pouco mais das Escrituras. Esse é o meu desejo, essa é a minha constante oração. A gente está estudando juntos a Bíblia. Eu sempre digo e falei há poucos dias atrás, em dias de tantas opções, em dias de tantos vídeos aí na internet, vídeos motivacionais, vídeos coaches, vídeos que só trazem palavras do tipo você consegue, você é capaz, você é mais. Parar para estudar a Bíblia e ser confrontado por ela, crescer espiritualmente, isso não é fácil, não é fácil. Então, as pessoas, a grande maioria, não querem sentar para estudar a Bíblia como nós estamos fazendo aqui. E eu fico feliz você que faz isso comigo. A gente está olhando a Bíblia e com muita seriedade, sem paixões, não é? Porque a gente vive tempo em que muitas pessoas olham a Bíblia e se deixam levar por paixões, tradições, coisas que aprenderam, alguém disse, mas sem olhar exatamente o texto e o contexto bíblico. E muitas vezes isso confronta aquilo que nós aprendemos, aquilo que nós achávamos que era correto, e ao olhar as Escrituras a gente vê que não era bem assim. Então, minha gratidão a você que tem estudado comigo. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos? Muito bem, como eu estava dizendo, quando a gente para um estudo expositivo, muitas vezes a Bíblia ela nos faz pensar em coisas que às vezes aprendemos lá atrás, seja por algum líder religioso, seja por tradições, coisas que a gente achava que era correto, porque eu vi acontecer dentro de uma determinada igreja, eu vi um líder religioso fazer, mas quando você olha para a Bíblia, você vê que muitas dessas coisas não é o que a Bíblia está dizendo. Mas esse é o papel da Bíblia, é orientar, é instruir, é corrigir, é nos mostrar de fato o que ela quer nos dizer. E nesse assunto que nós estamos estudando, e a gente hoje ainda continua, 1 Coríntios 12, dos versículos 8 a 10, nesse assunto dos dons espirituais, especificamente, ele fala muito conosco, porque existe muito movimento religioso hoje que, na verdade, não estão de acordo com o que a Bíblia está dizendo. Existem movimentos religiosos hoje, pessoas demonstrando coisas, dizendo que é um dom que está muito longe da Bíblia, coisas que às vezes assustam, coisas que às vezes preocupam, não tem nada de Bíblia nisso. Paulo, quando escreve essa carta aos Coríntios, a igreja de Corinto era uma igreja que tinha muitos dons. E Paulo está dizendo para eles, cuidado, porque tem coisa aí dentro que não é de Deus. Tem coisa aí dentro que não é de Deus. Deus não pode se contradizer, não é? E Paulo disse isso, já estudamos aqui anteriormente. Então Paulo começa a falar alguns dons, lembrando, irmãos, que esse texto foi escrito para a igreja no seu primórdio. A igreja estava sendo estabelecida, ali estava sendo colocado o fundamento dos apóstolos. Eles não tinham a Bíblia em suas mãos. E muitos desses sinais que nós vemos elencados aqui por Paulo eram sinais temporários, eram dons temporários que estavam sendo concedidos à igreja nesse momento de fundação da igreja, nesse momento de estruturação da igreja. Eles não tinham a Bíblia, eles não tinham a revelação completa, eles não tinham tudo que hoje nós temos.
E com o decorrer do tempo, muitos desses dons, eles foram extintos, eles hoje não existem mais, não estão mais à disposição da igreja. E vale lembrar também que a lista de dons espirituais, ela não se limita somente aqui a Coríntios, tem outros textos bíblicos, mas que não são objeto do nosso texto, estamos em um estudo expositivo, mas que falam sobre dons. Então, quando nós olhamos isso aqui, nós precisamos olhar à luz do contexto do momento, do contexto histórico, do contexto bíblico e do objetivo do escritor. Vamos ler o texto bíblico. Capítulo 12, versos de 8 a 10. Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, outro segundo o mesmo Espírito, palavra de conhecimento, e outro no mesmo Espírito fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outros operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas e a outra interpretação de línguas. A gente lê isso aqui é um prato cheio para muitos que hoje querem deturpar o movimento religioso e sai catando isso aqui, né? Não, eu tenho esse dom de cura, esse dom de fé, esse dom de milagre, esse dom de língua, eu tenho esse dom, esse e aquilo. E é um prato cheio para muito espetáculo que a gente vê hoje aí. Mas lembremos que Paulo está aqui dizendo em um momento em que a igreja precisava ser autenticada por Deus, provada que é algo que veio do Senhor, não é? Para estabelecer a igreja no seu início. E hoje eu quero pensar brevemente aqui ainda com você sobre esse quinto sinal aqui que nós lemos, operação de milagres. Nós falamos anteriormente sobre os dons de curar, não é? E Paulo, na sequência, ele fala de algo que parece muito semelhante. Mas Paulo aqui está falando sobre a operação de milagres, que são atos sobrenaturais que vão além das curas que foi mencionado no dom anterior, não é? Essas operações de milagres, eles vão além das curas, como expulsar demônios, ressuscitar os mortos, sobreviver até a picadas de serpente, não é? Como foi no caso de Paulo, lá em Atos capítulo 28. Você lembra desse estudo bíblico, eu creio, nós fizemos aqui em Atos. Esses milagres eram sinais apenas da autoridade apostólica. Hoje Deus ainda pode fazer milagres? Sim, Ele faz milagres, mas não por meio de um dom específico de uma pessoa. E por que eu estou dando muita ênfase nesses dons aqui? Para a gente poder entender. Quando fala dom de milagre, não é só cura. Como eu acabei de dizer, eram todas as manifestações sobrenaturais, né? Como ressuscitar mortos. Você já viu, né? Paulo trazendo Eutico de volta à vida. Nós temos Pedro também, enfim. Os apóstolos, eles tinham esse dom, essa autoridade, não é? Era um dom específico para expulsar demônios, era um dom específico para sobreviver a coisas que outros homens não sobreviveriam, não é? Enfim, essas coisas eram específicas a alguns. Aí eu te pergunto hoje, Deus hoje ainda faz milagres? Claro que faz. Eu creio nos milagres. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que dá autoridade para expulsar demônios. Eu creio num Deus que traz libertação ao cativo, um Deus que faz o sobrenatural. Eu creio nisso, mas isso não é um dom específico de uma pessoa. Isso hoje está sobre a igreja. Hoje a igreja tem autoridade, qualquer um homem ou uma mulher que serve ao Senhor, que tenha uma vivência, comunhão com o Espírito Santo, tem essa autoridade dada por Deus. Então isso não é algo específico, não é um dom que você precisa pegar alguém e levar para uma pessoa que tem esse dom especificamente. Isso, precisamos entender isso. Porque senão vai criar aquela espécie de idolatria. Não, leva para fulano, porque fulano, se pôr a mão nele, ele é curado. Pega lá uma toalhinha do fulano, porque aquela toalhinha com o suor dele vai trazer a cura ou libertação. Isso não é assim, não é um dom específico mais. Isso era no processo inicial para a autentificação da igreja, o que nós já passamos dessa fase. Espero que Deus possa esclarecer na sua mente, no seu coração, o que nós temos estudado aqui, que você possa viver servindo ao Senhor, entendendo plenamente o que Ele nos diz através da sua palavra.
Muito obrigado por me acompanhar. A gente segue falando nisso nos próximos encontros.